Bom, Bom, gente, boa noite a todos. No tema de hoje nós vamos falar, né, sobre a frustração e como que isso funciona, da frustração à realização. Ela é uma arma, né, que mata lentamente. A gente costuma dizer que nós merecemos uma vida com satisfação, né, realização e alegria, mas ela começa do autoconhecimento e o planejamento. Bom, hoje eu vou falar sobre o mito da caverna, que também é conhecido como alegoria da caverna, eu e vou. como que Eu tava mexendo no telefone e na hora que eu tava mexendo do nada ele ficou verde. Tipo, não está mudou todo mundo me escutando? nada, sabe? Como se todos os tons tivessem Eu ficado acho que tem um microfone ligado aí. em mensagem pra uma moça, né, da X-Case, pra É, não Ouviu, é. não? Tem alguém perguntar o falando que tá mesmo. acontecendo. Ela não soube É, responder. Aí eu fui pesquisar. E pelo visto, eu muita gente acho que reclama da tela do Xiaomi ficar verde. Só que você consegue mutar aí, Marcelo? falou, mas no Mi 9. Eu? Tem como mutar outra pessoa? Nesse telefone ele ativa Não. outra coisa Outra pessoa não, só consigo me mutar. que tem que ativar. Ele, ele ativa Ah, um tal de tal que é alguma mas coisa. está todo mundo conseguindo Ele tem que me só entender direitinho? reconhecer as configurações, porque já aconteceu com o meu Motorola, dele ficar verde também. Mas eu consegui resolver nas configurações. Só que como eu não sei mexer nesse telefone, eu não estou sabendo resolver. Eu mandei mensagem para a moça da Xkey e eu vou lá amanhã para ela dar uma olhada. Bom, como eu estava falando, hoje eu vou falar sobre o mito da caverna, mais Para ver conhecido qual que como alegoria da caverna. eu acho a configuração, entendeu? Mas minha mãe falou que é importante te avisar, então eu tô te avisando. Qual que é a referência ao suposto e o monopólio e o controle geral? Essa imagem que está abaixo é uma ilustração do mito da caverna. O mito da caverna é um mito de Platão. Ele é um mito considerado da filosofia antiga, onde a história mostra que possuía vários prisioneiros, que eles estavam presos em uma caverna desde o nascimento. Eles viviam desde o nascimento dentro de uma caverna, eram aprisionados, eles ficavam de frente para uma parede e atrás deles sempre eram colocadas luzes ou fogueira e, consequentemente, quando você está virado para uma parede e coloca ou luzes ou fogueiras, ia ter um reflexo. Esses reflexos seriam as sombras. E esse reflexo ele vinha de fora. Pensa o seguinte: você é uma pessoa que foi criada dentro de um lugar, e a única coisa que você consegue ver são as sombras. Então, essas sombras eram ou de objetos, ou de homem, ou de planta, animais, ou diversas outras coisas que estavam do lado de fora. Mas esses indivíduos, como eles estavam aprisionados, eles não viam as coisas de fato. Eles só viam as coisas projetadas nas sombras. Então, eles nunca viram a forma original dos objetos ou das coisas. Pensa comigo, você, quando você vê a sua própria sombra, ela é igual você, de fato? Não. Então, assim também funcionava na alegoria da caverna. Eles eram colocados de frente, os prisioneiros eram colocados de frente para a parede, onde atrás deles tinha as luzes ou a fogueira que ficava refletindo as sombras do lado de fora. Muitas das vezes essas sombras não era algo muito legal, chegava a ser assustador, né? Para quem estava ali e nunca tinha visto de fato a forma original dos objetos. Agora, imagine que esses prisioneiros, esses indivíduos, viveram toda a vida aprisionados dentro da caverna e resolveram vasculhar a caverna e descobre que o tempo todo eles viam era a sombra, porque até então eles não sabiam que aquilo que estavam vendo era sombra.
e sim achava que de fato era o objeto, que era algo assustador. Então, eles perceberam que a vida toda eles passaram julgando as sombras e as ilusões, desconhecendo a verdade de como as coisas são de fato. Isso é, estando afastando da verdadeira realidade. Mas imaginemos ainda que esses mesmos prisioneiros fossem arrastados para fora da caverna. Bom, a pessoa ela cresce a vida inteira vendo imagens ruins e você acha que ela vai querer sair da caverna, do lugar que para ela é confortável, para ir para um lugar que ela não conhece as coisas, que era assustador? O que que vocês acham? Vocês, se vocês fossem criados a vida inteira dentro de um lugar onde você via sombras, mas que até então você nem sabia que eram sombras, achava que era realidade, pensava que era de fato aquilo, você vai querer sair? Não. Mas esse foi o caso dos prisioneiros que estavam, dos indivíduos que estavam ali dentro da caverna, né? Ao sair, o sol ia ofuscar a visão, eles viviam no escuro. Então, ao sair, a luz do sol iria ofuscar a visão imediatamente, e só depois de muito tempo que eles iam se habituar, né, à nova realidade, poderia voltar a enxergar e ver de fato as coisas como eram do lado de fora. Então, olha só essa imagem aqui. Vamos dar um exemplo de um prisioneiro, de um indivíduo que saiu de dentro da caverna. Se ele saísse, seria bem difícil acostumar do lado de fora, né? Então, eles não demorariam a perceber que aqueles seres tinham mais qualidade do que as sombras e as estátuas na caverna, sendo, portanto, mais reais, e significa dizer que eles poderiam contemplar a verdadeira realidade. Os seres de fato como eles eram, não teria dificuldade em perceber que o sol é a fonte de luz e que o faz ver o real. Lá dentro era escuro, eles só viam sombras, eles não sabiam de fato o que, que era. Eles pensavam que as coisas eram assustadoras, eles não tinham noção de como que era de fato as coisas. Então, ao sair daquilo ali, eles ficaram como? Maravilhados, apesar de medo, né? Eles ficaram maravilhados, porque era um mundo novo e com conhecimento, com o tempo, eles iam passar a ter a realidade de que eles tinham sido libertos da caverna. Eles, claro, lembraria dos seus antigos amigos no interior da caverna, da vida que eles levavam lá, né? E, consequentemente, eles iriam sentir pena deles ainda lá na caverna, porque não foi todo mundo, nesse mito da caverna, não foi todo mundo que saiu de primeira, porque ninguém tinha coragem de sair, porque lá fora, o mundo fora da caverna, ele era assustador, ele era algo ruim, porque eles só viam imagens ruins. Então, não foram todos que acreditaram que lá fora poderia ser algo melhor, não foram todos que tiveram a coragem de buscar algo melhor e permaneceram lá, dentro da caverna. Então, eles ficaram dentro de uma imensa escuridão que os prisioneiros estavam e voltaria novamente para avisar os amigos que estavam aprisionados lá sobre o mundo, né, que eles descobriram. Só que os prisioneiros, eles não conseguem ver a dimensão do mundo. Ou seja, eles não conseguiam acreditar que fora da caverna realmente existia tudo aquilo que as pessoas que tinham saído, que tinham sido libertas, estavam contando. Então, eles começaram a dizer que essas pessoas estavam loucas, que não passava de maluquice, que acabaria matando, né? Que eles não queriam ver a realidade. Eles achavam que as pessoas estavam ficando loucas. E dificilmente eles preferiam sair dali,
Eles queriam ficar dentro da caverna e viver o seu mundo ali de ilusão, de realidade, que era através das sombras, e que viam e tentavam dar à vida esses modelos de objeto. Eles viam as sombras e ficavam tentando imaginar o que era. Então, esse mito filosófico é um mito porque a história nunca existiu com registros de fatos, né? Mas essa ilustração é uma obra-prima e exemplos, citações importantes de Platão, né? Esse modo de contar as coisas que essa ilustração mostra tem um real significado. Os prisioneiros citados na história somos nós pessoas, somos nós seres humanos do cotidiano. Cada um de nós temos as nossas tradições, temos os nossos hábitos diferentes, temos as nossas culturas diferentes, e estamos acostumadas com as noções que foram transmitidas a nós ao longo dos anos. É, Então, todos nós temos uma doutrina, todos nós temos algo familiar. Cada um tem ali a sua religião, cada um tem ali a sua crença. Olha só as nossas tradições, os hábitos da cultura. A minha cultura, com certeza, não é a mesma, até porque a minha criação não é a mesma que o Marcelo, assim como não é a mesma que a da Vilma. Consequentemente, também não é a mesma que a da Luciana, né? E Ludmila. Ludmilla, tô esquecendo. Mas então, ali dentro da caverna também era assim. Cada indivíduo, ele acreditava no que estava diante dos olhos dele, na sombra. Cada um via a sombra e projetava aquilo de uma forma. Será que aquilo ali é uma vaca ou será que eu estou vendo um bezerro? Ou será que eu estou vendo um leão? Cada um via as imagens e projetava ela da forma com que eles achavam que era melhor. Então, isso quer dizer que a caverna é o mundo ao nosso redor, seja ele físico, seja ele sensível às imagens e às coisas que prevalecem, seja os conceitos, os preconceitos. E quando começamos a descobrir a verdade, temos dificuldade para entender e aceitar a realidade. E para isso, se quisermos sair da nossa toca, ou seja, do nosso pequeno conhecimento e mundo, precisamos nos esforçar, estudar e querer saber mais. E o que que isso quer dizer? Que muitas das vezes a gente tem algum preconceito ali formado sobre algo, mas que você não busca o seu autoconhecimento, você não busca o seu desenvolvimento próprio e você está sempre deixando as pessoas falarem por você. Você prefere acreditar que aquelas sombras ali são verdadeiras, que aquela sombra que você está vendo ali é algo, né, que está no seu cotidiano, do que você buscar algo novo, do que você se esforçar, do que você sair da sua zona de conforto, ali seria sair da sua toca, que você não fique escravo de suas crenças, de você ter a coragem de se arriscar, de parar de se preocupar com as opiniões dos outros e viver a sua lenda pessoal. Seria mais ou menos você viver de acordo com as suas regras e parar, né, de culpar os outros pelo seu medo, porque todo mundo ali dentro da caverna tinha um medo, mas a partir do momento que saíram da caverna e voltaram para contar o mundo, aquilo ali cabia, você sair ou não da caverna. Então, o mundo fora da caverna representa o mundo real, que seria sem sombras, sem ilusões, o mundo de fato como ele é. E muitas das vezes pensamos e nos convencemos a nós mesmos que conhecemos o mundo real, mas isso é um equívoco,
porque todos nós, seres humanos, estamos sempre aprendendo a cada dia, temos a capacidade de distinguir, alongar os nossos conhecimentos. O ser humano é um animal racional que tem a capacidade de se superar. A nossa barreira seria a nossa mente. E para isso, e parece ser mais um daqueles discursos chatos de autoajuda, né? Que é o que nós falamos sempre, de autores que querem ganhar dinheiro vendendo livro. Por que eu coloquei isso? Porque, de fato, a nossa barreira é a nossa mente. Se você tem algo na sua mente, se você coloca na sua cabeça que jiló é ruim, mas você nunca comeu jiló, como que você vai saber que jiló é ruim se você nunca comeu jiló? Mas você colocou aquilo ali na sua mente, que o jiló é ruim. E por que que você acha que o jiló é ruim? Ah, porque todo mundo fala que é ruim. Mas você não deveria, você mesmo, tomar a sua decisão de experimentar o jiló e saber se você vai gostar do jiló ou não? Então, seria basicamente isso ali na caverna também. Não era só porque todo mundo falava que o mundo lá fora, que o mundo fora da caverna era algo ruim, que você deveria acreditar que era algo ruim. Porque a caverna, ela te prendia, que seria a sua mente, e você se libertar daquilo ali, você está libertando a sua mente de ver o mundo lá fora. Então, sobre refletir sobre essa questão seria a sua barreira mental, porque você pode escolher ali como que vai ser a sua realidade. Então, o que que eu quero trazer com isso? Que vocês foquem em viver de verdade e não ser escravos da sua crença. Cada um aí tem a sua crença, tem a sua cultura, cada um foi criado de uma forma, mas você realmente pensa dessa forma com que você foi criado? Você pensa, você realmente quer viver dessa forma ou você acha que alguma coisa ali precisa ser mudada? Então, é você ter ali a flexibilidade para você viver do jeito que te faz feliz, de um jeito entusiasmado, porque para a pessoa também que estava ali dentro da caverna, se aquilo ali fazia ela feliz, então tudo bem, ela podia ficar ali, porque tem gente que se sente feliz da forma que tá. Mas para outros, sair da caverna é libertador, é algo que cura, é algo que liberta. E para outros, nós vemos que mesmo é, trazendo uma outra realidade, que seria a realidade de fora, elas não conseguem enxergar, ou até conseguem enxergar que o lado de fora é melhor, mas por medo ou por insegurança ou por diversos outros fatores não têm coragem, não conseguem assumir a responsabilidade de conhecer algo novo, não consegue sair da sua toca, da sua zona de conforto e conhecer algo novo. E que esse algo novo muitas das vezes é bem melhor do que a realidade que você se encontra. Então, o homem esclarecido, ou seja, aquele que saiu da ignorância, da inércia, ou melhor dizendo, os que saíram da caverna, tende a ajudar os seus semelhantes a saírem do mundo da ignorância e do mal para construírem um mundo, um estado ali mais justo com sabedoria. Então, essa ilustração da caverna é um modo de contar o que conceitualmente os homens teriam dificuldade para entender a verdade, ou seja, a realidade. O mundo, ele é da forma com que você decide enxergar. Então, se você escolher viver de verdade, isso vai ser uma decisão sua. Se você escolher que você não vai ser escravo das suas crenças, isso vai ser uma decisão sua. Essa vai ser a sua realidade. Se você escolher ter coragem de se arriscar, de parar de se preocupar com as opiniões dos outros, viver
o seu propósito, viver a sua lenda pessoal, de viver o seu autoconhecimento, isso vai ser uma decisão sua. Hoje em dia a gente fala bastante ali de parar de se preocupar com as opiniões dos outros. O que que vocês acham que a primeira pessoa que saiu ali da caverna não deve ter ouvido? Nossa, mas você é louco, você vai acabar com a sua vida, você vai se matar porque lá fora é perigoso, porque isso, porque aquilo. Mas essa pessoa, esse indivíduo, ele teve coragem de se arriscar. Então, ele viu que a situação que ele estava não era uma situação boa e decidiu se arriscar de viver um novo. Ele decidiu viver de verdade e não de acordo com as regras que eram impostas ali para ele. Ele decidiu parar de se preocupar com os outros ou com medo, de focar de fato em viver de verdade. Aqui a gente fala muito de não ser escravo, de fato. O mito ele fala dos escravos ali da caverna, mas de você não ser escravo das suas crenças, porque o que a gente traz aqui com essa alegoria da caverna, esse mito da caverna, é como nós estamos aí nesse módulo de autoconhecimento, é você ter a flexibilidade para poder viver do seu jeito, do jeito que te faz feliz. Mas, Alice, que jeito que me faz feliz? Bom, aí entra a questão do autoconhecimento. Você só vai saber o que te faz feliz se você se conhecer. E para você se conhecer, você precisa não ter medo de arriscar. Você precisa conhecer sempre o novo. Porque agora, se você está dentro de uma caverna na sua vida e você sabe que aquela situação ali não está boa, mas você também não tem coragem de arriscar e de sair dela, você sempre vai viver preso à, à sua mente, você sempre vai viver preso dentro de uma caverna. E quando você liberta sua mente, você tem o autoconhecimento, você consegue ver a realidade do mundo lá fora, de ver que não é só porque os outros falam que o jiló é ruim, que ele não seja bom um jiló empanado. Então, é você saber que a sua realidade ela é diferente do outro, mas que você precisa conhecer ela mesma, que você precisa escolher a forma que você vai viver, se você vai sair da caverna, se você vai ter ali o seu autoconhecimento e você viver da forma com que te faz bem. Bom, aí a apresentação seria isso. Posso acrescentar aqui, Alice? Claro, Eu acho que nós vivemos sim 3 momentos consecutivos agora no final do ano, segundo semestre, que se encaixa muito bem. Primeiro foi a eleição, né? O povo teve que escolher ou ficar preso na caverna ou sair da caverna. O segundo, que acabou há pouco tempo, foi a Copa do Mundo, né? Totalmente fora de época, numa situação pós-pandemia, e o povo entrou para uma caverna em verde e amarelo, achando que ia ser dono do mundo. E hoje eu notei, andando pela rua, que a gente novamente na cultura preso na caverna, que é a questão do consumismo no Natal. Por que isso? A gente não tem essa cultura. Ou tem, ou é herdada, ou é aquilo que é a sombra que a gente vê do lado de fora. O que é isso? Acho que é tudo isso. Acho que é a questão das crenças acho que uma das piores é acreditar porque sempre se fez assim. Vamos continuar fazendo, ou porque se alguém faz assim, eu também devo fazer, que é muito o paradigma desse tempo que a gente vive das redes sociais, né?
onde cada um mostra o que quer e os outros ficam acreditando que o que está vendo ali é real e que está todo mundo se É a divertindo, parede da aproveitando a caverna. vida, e só ele não. É o contrário da caverna, né? É, Não, é a parede da caverna. é, É, a parede da caverna. Porque o que aham. está exposto Sim, ali ah, tá, é uma isso, coisa imaginária, não é uma sim, coisa real. isto, exatamente isto. E há uns dias atrás, uma pessoa estudada, que tem uma vida muito bacana, muito mais do que a gente imagina que a maioria das pessoas tem, e ela estava, ela pegou o celular e ela me mostrou no Instagram. Tá todo mundo viajando e eu tô aqui trabalhando, tá todo mundo fazendo isso, olha aqui eu como é que tô. Sabe, na minha, na minha concepção, quer dizer, na minha visão daquela pessoa, ela era uma pessoa com uma mente muito mais aberta. E aí ela estava me dizendo que ela estava frustrada, não porque a vida dela estivesse ruim, mas porque de todo mundo nas redes sociais estava boa. Então é isso mesmo. Agora, isso, gente, é o seguinte, a Alice falou muito de crenças. As crenças que a Alice está falando não são crenças religiosas, são aquelas coisas que a gente acredita como verdade. Então, todo mundo tem que estar presente no Natal. Isso é uma crença, não é uma verdade. É algo inventado. E aí a gente acredita. Esse tipo de coisa, tem que comer rabanada no Natal. Por quê? Por que que você não pode comer o ano inteiro? Né? E aí, eu ouvi essa semana alguém que não pode comer rabanada me dizer que estava doido esperando o Natal chegar para comer rabanada, mesmo que ela passe mal. Então, são algumas coisas assim, que faz com que a pessoa fique presa em alguma crença, em alguma coisa que para ela é verdade, que ela aprendeu na família, que ela aprendeu ali no meio que ela vive, e que ela acha que está certo e que tem que valer como verdade, mesmo que aquilo esteja inviabilizando a vida dela. Alice, não é só jiló fritinho lá com fubazinho que é gostoso, não, tá? O jiló é gostoso, viu? A minha concepção é, eu preciso de todos os sabores. E o sabor do jiló, ele compõe a, a minha variedade de sabores. Enfim, existe uma mentalidade fixa e uma mentalidade de crescimento. Se você tem uma mentalidade fixa, você não vê a mudança, você vai ficar preso como escravo o tempo todo, olhando para a parede da caverna, achando que aquilo ali é a realidade. Se você tem uma mentalidade de crescimento, você avalia situações e você muda de ideia, e você consegue crescer e evoluir. Na semana passada, ou nessa, não sei, lá na nossa live, a gente falou de zona de conforto. Que zona de conforto é essa que a pessoa mantém é, insatisfeita, sofrendo, frustrada e ainda chama de zona de conforto? É um desconforto danado você ficar ali frustrado, vivendo uma vida que você não quer, sendo quem você não quer. Agora, aonde que está tudo isso? É a nossa barreira mental. É a gente acreditar que nós não podemos mudar nossos pensamentos. E aí, eu, Vilma, agora faço uma pergunta para o Marcelo. Marcelo, é possível mudar nossos pensamentos? Nossas programações mentais? É A palavra possível, está com você. tá? É possível sim. E eu vejo que pessoas não mudam o pensamento porque elas não têm ação sobre o pensamento. Não adianta você mudar só o pensamento, você tem que ter ação sobre o pensamento, né? Por exemplo, a mulher que é casada há muitos anos, vive sob o jugo do marido, que apanha que isso, ela pensa em sair de casa, mas ela nunca sai. Até que aqueles anos vão passando, ela envelhece, morre, o marido morre e tal. O que que ela teve ali? Ela ficou na zona de conforto, querendo mudar, mas não mudou, né? Penso eu. Eu vou entrar agora, eu vou entrar agora, na parte um pouco mais. Tá todo mundo ouvindo?
Alô? Perfeitamente, perfeitamente. Pois é. Eu vou entrar um pouco mais na minha área, ou seja, a área que eu fui designado e o que eu escolhi aqui no seminário, que é a área de meditação, que é uma área que a gente pratica a ação sobre aquilo que a gente quer através das ferramentas de meditação, né? Esse material não é um material meu, é um material de um livro chamado Livro da Felicidade, do Dalai Lama, e ele fala das obrigações e preceitos da prática de transformação de pensamento. Ou seja, quando você vai meditar a respeito da mudança de pensamento, existem alguns preceitos que ele julga necessários, né? E algumas obrigações também que você tem que ter em relação àquilo que você quer mudar. É interessante porque serve de um passo a passo, né, para você se orientar e também se comportar, né? Porque não adianta só pensar em mudar, né? Você tem que meditar, ou seja, meditar é pensar profundamente, né? Analisar os resultados, mas não ter medo de agir sobre. Você tem que mudar, analisando, é claro, que pode acontecer com você amanhã, a partir do momento que você toma a atitude baseado na meditação. Não é uma receita de bolo, ou seja, você tem que voltar nela várias vezes para ver se você está fazendo aquilo que realmente é uma coisa condizente. É bem sistemático, é bem real, né? Realista, não é nada utópico, e eu acho que é interessante colocar aqui para a gente aprender um pouco mais, né? Já que nós estamos precisando meditar sobre muitas coisas. A Alice falou agora sobre as pessoas que são presas nas culturas, as pessoas que são presas aos métodos, né? As rabanadas, aos não gostar de Giló, e Dalai Lama fala como você vai sair disso. Então, eu vou falar em uma sequência, eu vou falar a sequência, se quiserem comentar, tudo bem. Primeiro, ele entra com os compromissos. A partir do momento que você tem compromisso na prática de transformação do pensamento. Olha, eu preciso praticar a minha transformação de pensamento, não estou pensando bem, não estou agindo bem, minha vida tem que mudar. Então, vamos lá. No compromisso da prática de transformação de pensamento, o número 1, não menospreze ou contradiga as promessas feitas. Ou seja, você se comprometeu a mudar sua vida, uma nova profissão, sair de um relacionamento, né? Mudar de cidade, seja o que for. Então, não menospreze ou contradiga as promessas feitas. Número 2, não deixe que a prática de transformação de pensamento aumente sua arrogância. Importante isso. Não seja parcial em relação aos outros. Vai mudar, você está, não, vou tirar essa pessoa, não. Conviva com todos e continue em silêncio praticando a sua mudança de pensamento. Mantenha um comportamento externo natural aceitável aos outros enquanto transforma a sua mente. Lembrando que transformar a mente, gente, não é colocar assim, vou fazer uma publicação lá na rede social, a partir de hoje estou mudando a minha mente, a partir do dia 1º vou mudar a minha mente, a partir do dia tal vou fazer isso. Não é isso. A mudança, ela é interior, ela é silenciosa, mas é compenetrada. Não comente sobre os erros das outras pessoas. Eu vou mudar, mas eu não quero falar, não quero mudar como aquela pessoa, né? Hoje se encontra muito em relacionamento pessoal, em relacionamento afetivo. As pessoas querem encontrar o par, não conseguem. A pessoa casou com um, não quer igual a ele, tal. Não comente nada. Número 6, não pense nos fracassos dos outros. Esse método de comparação aqui é muito importante. Mesmo quando os vê. Se você pensar em mudar e olhar só o fracasso que outro ou outra teve
praticando a mesma coisa ou objetivando aquilo que você quer, não vai dar certo. Então, não pense no fracasso dos outros, mesmo quando os vê. Aplique enfaticamente antídotos às desilusões mais fortes. Ou seja, aquilo que você desiludiu no primeiro. Não, fiz alguma coisa errada, volta. Ah, não está dando certo dessa forma. Pesquisa, volta de novo. É um antídoto, né? Você pode achar outros. Deixe de lado toda a recompensa pessoal para a prática de transformação de pensamento. Você não pode, quando você vai mudar o seu pensamento, mudar a atitude, pensar no imediatismo, numa recompensa. Se então, né, que a gente usa na lógica matemática, se então eu mudar meu pensamento, eu vou comprar roupa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não deixe as suas ações positivas, que suas ações positivas sejam poluídas pelo veneno da atitude de autoidolatria e por pensamentos que sejam apegados à existência inata de outras coisas. Ou seja, você não pode ser um autoidólatra, né? O centro. Você tem que pensar com tranquilidade e com humildade. Não tenha raiva dos que o prejudicam, mesmo que você está um processo de mudança de pensamento. Você tem que conviver naquele ambiente que você quer mudar, supostamente você quer sair dele, e tem pessoas que você não suporta, você tem que ter uma dose muito grande de paciência, né? Mudança de comportamento, transformação, meditação, equivalem também a muita paciência. É difícil, eu sei que é difícil. Não responda na mesma moeda quando censurado pelos outros. Às vezes, quando você vai mudar e alguém descobre, o parceiro seu, um irmão, uma mãe, um pai, você está mudando. Para que você está mudando? Você não vai chegar a lugar nenhum, né? A Alice já falou aí do primeiro que saiu da caverna. Você vai morrer, eles vão te engolir. Não, não tenha medo. Não retalhe quando prejudicado. Tem muita gente que sabe também da sua necessidade, do seu querer de mudar e quer colocar empecilho. Não retalhe. Abstenha-se de ações prejudiciais ao corpo ou à mente dos outros. Também está na retaliação. Não culpe as pessoas por suas limitações ou fracassos na vida. Gente, isso aqui é mais moderno do que computador, porque a mania que nós temos de culpar as outras pessoas por nossas limitações é muito grande. Ou a mente dos outros, ou o livro que a gente leu, ele me ensinou errado, eu aprendi errado, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha família, minha cidade, o presidente. Não culpe as outras pessoas por suas limitações ou fracassos na vida. Isso é importantíssimo. Abandone os motivos egoístas de se apropriar dos pertences de uma comunidade para o seu ganho pessoal, né? Então, você não deve se apropriar de nada para você evoluir, que não te pertença. Normalmente, você vai em frente sem se apropriar de nada. Você vai mudar seu pensamento através de você, não através daquilo que você vai se apropriar, né? Isso está muito na moda hoje, né? Porque as pessoas estão galgando novas situações, mudando de vida, mas se apropriando, além de outras pessoas, do pensamento de outras pessoas, da posse, da matéria, do dinheiro, do nome. Não seja arrogante por conta da sua prática de transformação de pensamento. Importantíssimo também, você chega num ponto que fica pedante, fica chato, porque está tentando mudar seu pensamento. Isso aqui não vai dar certo. E dentro das obrigações, os compromissos da prática, a 18, elimine o motivo ulterior que deseja o sofrimento alheio em prol do seu próprio desenvolvimento. Ou seja, se você vai mudar o seu pensamento, se você vai mudar a sua vida, elimine
o motivo ulterior que deseja o sofrimento do restante, ou seja, eu vou sair daqui, eu vou me dar bem, vou largar esse povo, vou sair dessa casa, vou sair desse bairro, vou sair dessa cidade, vou para São Paulo, vou para o Rio de Janeiro, vou para Nova York, eles que se danem e pronto. Abandona toda a ideia negativa. Legal até aí? Todo mundo entendendo? Não, né? Beleza. Os preceitos da prática. O que que você falou, Marcelo? Todo mundo entendendo? Todo mundo entendendo, gente? Vamos continuar. Os preceitos da prática de transformação. Então, nós passamos do compromisso para o preceito. Empreenda todas as atividades com pensamento voltado para beneficiar os outros. Oponha-se a todas as interferências e aprimore a prática através da atitude altruísta de se igualar aos outros e de trocar a si mesmo com eles. Bem, isso aqui é uma característica muito grande da caridade, né? Muito difícil de fazer. Lute pelas atividades positivas, no início com a motivação, no fim com a dedicação. Transforme todas as circunstâncias, tanto desejáveis quanto adversas, de formas que complemente sua prática de transformação do pensamento. Considere todas as promessas em geral e as de transformação de pensamento em particular tão preciosas como a tua vida. Ou seja, você tem que ser dedicado a isso. A gente não pode levar aqui em consideração o fator tempo. Não existe um tempo. Você vai conseguir se você se aplicar. Aplique de imediato as forças oponentes adequadas quando as desilusões surgirem e tentarem ofuscar sua continuidade. Agregue as 3 principais causas da sua prática: confiança adequada, mente receptiva e liberação individual. Não separe do seu corpo, discurso e mente, a conduta ética. Importantíssimo isso. Pratique sempre a transformação do pensamento com imparcialidade. Aplique os princípios da transformação de pensamentos a todos os acontecimentos, ou seja, a transformação de pensamento não está em uma linha só. Você vai ter que praticar a mudança nos seus hábitos de dormir, nos seus hábitos alimentares, nos seus hábitos de trabalho, todas. Medite com especial atenção sobre o amor e compaixão com relação aos seus rivais e inimigos. Eu acho que essa aqui é a mais difícil de todas. Pratique sempre a transformação de pensamento sem qualquer dependência de circunstâncias externas. Ou seja, a prática é interior. Ela não pode depender de circunstâncias internas. Você tem que estar fiel a ela. Coloque-se completamente na essência da prática. Seja firme e não intermitente em sua prática. Ou seja, você tem que ser dedicado, como eu já falei, sempre procurando o seu objetivo. Exerça toda a sua capacidade com foco estrito e não se aflija com dúvidas e hesitações. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Você primeiro tem que tentar, segundo tem que perseverar e terceiro você vai conseguir. Não se vanglorie das coisas realizadas pelos outros. Não se deixe provocar por incidentes e comentários. Não implore gratidão e reputação pela prática do seu exercício. E, por último, não seja volúvel.
Bom, o que ele nos apresenta aqui é um preceito da prática e transformação de pensamento para quem quer se dedicar à mudança de pensamento baseada nos preceitos da meditação. É claro que aqui nesse meio existem técnicas de meditação que você tem que utilizar, primeiro, para se acalmar, segundo, para se planejar, se organizar de uma maneira assim que seja objetiva, saber aonde você vai chegar, né? E a meditação pode te dar isso. A gente não viu muita coisa ainda na meditação, mas eu já li esse livro, li outros livros a respeito para apresentar aqui, como as técnicas podem te ajudar, tanto na sua carreira profissional, pessoal, autoconhecimento também, né, que é importantíssimo, e na sua saúde física. Lembrando que sem a saúde física, a gente não consegue mudar a vida nenhuma. Beleza? Por hoje, para mim, a minha apresentação terminou. Obrigada, Marcelo. Gostei muito. Esse livro inteirinho, ele vai falando dessa forma. E mostra alguns exemplos, inclusive, do Dalai Lama. Não é fácil a gente mudar de pensamento, não é fácil a gente mudar os hábitos, mudar a vida, mudar as posturas. Mas tudo depende da gente realmente se dispor a isso. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Alice. Eu vou ler uma poesia para vocês, da Marianne Williams. Eu acho que eu já li aqui algumas vezes, ou alguma vez antes, que diz o seguinte: nosso maior medo não é o de sermos incapazes. Nosso maior medo é descobrir que somos muito mais poderosos do que imaginamos. O que nos assusta é a nossa luz e não as nossas trevas. Perguntamos a nós mesmos: quem sou eu para ser tão brilhante, sedutor, talentoso e fabuloso? Na verdade, quem sou eu para não ser? Você é um filho do universo. Apequenar-se não ajuda o mundo. Não há nenhum mérito em diminuir a si mesmo para que os outros não se sintam inseguros ao seu redor. Nascemos para manifestar a glória do mundo que está dentro de nós. Não apenas em alguns de nós, ela está em todos os seres. E quando permitimos que a nossa luz brilhe, damos ao outro, inconscientemente, permissão para ele brilhar também. E enquanto nos libertamos de nossos medos, nossa presença libera todos aqueles que nos cercam. Então, isto vale também para a prisão mental que a gente vive, para a prisão que a gente transforma a nossa vida. Se a gente não tem coragem de mudar, de refletir, de ver se aquilo que a gente está fazendo, que porque sempre fez, faz sentido, se nos traz evolução em todos os sentidos ou não. Ter coragem para a gente se questionar se aquilo que a gente acredita se faz muito sentido ou se não faz nenhum sentido. Me lembra muito aquela história da mulher que casou e ela sempre cortava o rabo do peixe quando colocava ele para assar. E aí, um dia perguntaram para ela por que ela fazia e ela disse: é porque minha mãe sempre fez assim. E aí o marido então falou: vamos perguntar para sua mãe por que ela sempre fez assim? E aí ela pergunta: mãe, por que você sempre cortou o rabo do peixe? A mãe disse: porque o único tabuleiro que eu tinha não cabia o rabo do peixe. Então é por isso que eu cortava. E ela tinha um tabuleiro grande que cabia o peixe com o rabo e tudo, mas ela cortava porque ela viu a mãe dela fazer daquele jeito a vida inteira. Então, gente, não é difícil a gente perceber que as coisas às vezes estão chatas, estão difíceis, estão paralisadas, estagnadas. O difícil é a gente perceber que aquilo ali é por causa das nossas escolhas. Nós fazemos as nossas escolhas. Se está indo mal, é porque a gente está escolhendo mal. Quando eu estava na faculdade, uma das frases, na aula de filosofia, a gente estava estudando Sartre, né, o existencialismo, e tem uma frase do Sartre que é muito... que cabe muito aí dentro
dessa fábula e das coisas que o Marcelo falou também, que é o seguinte: o homem está condenado à liberdade. E eu lembro que a gente gostou muito dessa frase na época, e a gente até fez uma camisa com esta frase, né? Camisa do curso de psicologia tinha esta frase. Mais para frente a gente fez uma outra com uma outra frase que eu também gosto muito, que é do Guimarães Rosa, que é: o ser humano nunca está pronto, ele está sempre se transformando. Então, se a gente acha que está pronto e a gente fica parado, a nossa vida vai ficar paralisada. A nossa vida vai estagnar e muitas vezes a gente vai ficar naquilo que as pessoas chamam de zona de conforto, que de conforto não tem nada. E você, cada um de vocês, eu, cada um de nós conseguimos ser muito mais do que nós somos. Nós conseguimos evoluir muito mais do que nós conseguimos até hoje. E quanto mais a gente abrir a nossa mente, e eu gostei da imagem que a Alice usou, de um zíper abrindo a cabeça ali, quanto mais a gente abrir a nossa mente, mais longe a gente pode ir, mais coisas a gente pode realizar. São 8h22. A ferramenta que eu ia usar com vocês hoje, que é da frustração à realização, vai ficar para um próximo encontro, e esse próximo encontro eu quero propor a vocês, na semana que vem não teria, nas 2 próximas semanas não teria encontros. E aí eu gostaria de propor a vocês, que tal se a gente fizesse um outro seminário amanhã, para fazer esta ferramenta da frustração à realização? Podem falar Quando? sim ou não. Quando? Amanhã? Ou na semana que vem, na segunda ou na terça? Acho que amanhã eu acho que é meio complicado, mas semana que vem eu acho que dá para fazer. Alice, Tá bom. Ludmila. Por mim, semana que vem. Amanhã seria às 19h. Alice, desempata aí. Alice, caiu Acho no que sono. pode ser amanhã. Pode ser amanhã. É impossível mesmo para você, Marcelo? Não é que seja impossível, eu vou ter que mexer uns pauzinhos aqui, professor. Eu queria muito que você, eu Confirmo, quero muito que você participe. eu confirmo durante o dia, porque quando tem esse compromisso nosso, eu não marco nada para esse Ah, horário, até às 10 horas da noite. quarta-feira você teria tempo, Alice, Ludmila? O horário é esse mesmo. Ah, não, quarta-feira quem não pode sou eu. O horário é esse mesmo, é 7 horas, é segunda ou terça, e se não é nessa semana, a gente pode fazer, então, na semana que vem. Alice não pode na semana que vem? Posso. Na semana que vem posso, sim. Na segunda ou na terça? Porque na segunda vai estar muito em cima de Natal. Quem bebeu muito vai estar... É. Tem isso. Ah, não, Ludmila. Então, não, porque vai passar. Na verdade, um workshop. É uma técnica que eu quero fazer com vocês, que vale a pena fazer até o fim. Então, amanhã não. Na semana que vem, segunda ou terça, podem falar, por favor. Acho que Vai ficar por minha conta, vocês não têm que preparar nada, vocês têm que estar aqui para participar e aproveitar Marcelo e Alice. Pode ser na terça? Já cura a ressaca, né? Terça-feira não está mais inteiro, tá? Então, tá. Então, terça-feira nós vamos fazer. Depois vamos comunicar a todos os outros, convidar todos os outros para estar aqui com a gente na terça-feira, que vai ser dia 27. E agora, antes de sair, então, eu quero vocês relaxados, e eu nem vou ficar aqui para vocês ficarem vendo a minha imagem também, não. Quero que vocês relaxem, não vai me aparecer, então vocês podem fechar os olhos, não tem que me olhar, porque eu estou fechando meu vídeo também. Vou fazer
uma experiência que já vai preparar vocês para o que a gente vai fazer na semana que vem. Então, eu quero que vocês se coloquem numa posição de abertura, de ter a mente aberta, como a Alice falou, como o Marcelo falou. Relaxe alguns minutos, tá? Respira profundamente. Respira profundamente. Inspira, contando até 4. Segura, contando até 4. E solta, contando até 4. Ou mais, porque na hora de expirar, vocês vão perceber que para expirar todo o ar que tem dentro de vocês, vocês gastam um pouquinho mais de tempo. Tudo bem, aproveite e expira completamente. E aí, de novo, segura 4, contando até 4. Aí, inspira novamente, contando até 4. Viu? Mas se você conseguir contar até 5, ótimo, faz tudo em 5. Se você conseguir fazer tudo em 6, está ótimo. Então, inspira, segura, expira, segura. Quando sentir necessidade, inspira de novo. Eu não vou ficar conduzindo, porque senão atrapalha vocês. Façam mais 2 vezes. Uma inspiração profunda, segurar, uma expiração profunda completa. E de novo. E quando vocês fazem isso, seus músculos vão ficando mais relaxados. E se você se concentrar na respiração, no movimento do seu corpo, no ar entrando e saindo, você vai conseguir um domínio maior e a sua imaginação vai ficar mais solta. Então, mais uma vez, faça mais uma respiração contando. A gente chama de quadrado da respiração. Que a gente segurar, inspirar, segurar, expirar, segurar. Cada um tem o mesmo tempo. Se é 4, 5, 6, 7, aquilo que você conseguir. Faça mais uma respiração e aí, ao expirar, relaxe todo o seu corpo, solte todo o seu corpo. Muito bem. Deixe a sua respiração voltar ao normal. E imagine o seu eu verdadeiro, o seu eu esplêndido, o seu eu incrível. Imagine. Só imagine. Imagine vendo a imagem na sua mente. Imagine você sendo aquela pessoa que você nasceu para ser em ação. Veja você se relacionando com outras pessoas, caminhando, falando, ouvindo, cantando, e sinta em plenitude que aquele ali é você, a sua verdadeira pessoa que você nasceu para ser. E agora, tenta se sentir com os olhos fechados, totalmente imerso nessa imagem que você criou, nesse filme que passa, nesse eu melhor que você está vendo, que é você. Observe e se sinta realmente feliz em ser esse eu verdadeiro. Porque eu tenho certeza que esta imagem que está aí diante de você é muito melhor do que esta que você pensa que é esta pessoa que age como se fosse você, que vive, mas não é exatamente verdadeiro você, a pessoa que você realmente gostaria de estar vivendo. Veja como você se veste, veja como você fala, veja seu sorriso, veja seu rosto brilhante, veja como ele se apresenta, esse você aí, como que respira, como que sorri, como que caminha, como fala. Observe como esse seu você
verdadeiro conversa com os outros, como lida com problemas, como corre atrás dos seus sonhos e objetivos. Muito bem. Respire profundamente mais uma vez. E ainda com esta imagem, agora, eu quero que você entre dentro desta imagem. Esta pessoa aí, que é seu eu verdadeiro, que é uma pessoa feliz, que é uma pessoa realizada, que é tudo que você sempre sonhou. É você mesmo. Entre, assuma a identidade desse seu eu verdadeiro. Se integre com ele. Você e ele agora. Uma única pessoa esteja dentro. É você. E veja, através dos olhos desse você esplêndido. Ouça através dos ouvidos desta pessoa que é você. Sinta como é bom viver a vida, sendo o seu verdadeiro eu. Experimente. Ria, novos braços, empina o peito, abre os ombros, empina o nariz, estufa o peito. Isso. Olha ao redor, sorria. Veja as pessoas te respeitando, porque agora, porque você tem, você não tem medos, você não está preso a estereótipos, você não está preocupado com o que os outros dizem, porque esse é seu verdadeiro eu, filho de Deus, único no mundo. Você é filho do universo, não se apequene. Foi o que eu li naquele poema. Você é uma pessoa brilhante, você, o seu eu verdadeiro, tem talentos, é fabuloso, sabe convencer as pessoas, sabe influenciar as pessoas, porque é autêntico, você é esse eu autêntico, seu eu verdadeiro. Não tem artifícios para tentar agradar, para fugir da crítica, pelo medo, pela preocupação com os outros. Sinta como que é bom viver a vida sendo você, esse eu verdadeiro, pleno, que nasceu para brilhar, que nasceu para viver todas as suas potencialidades. Agora, respira profundamente uma vez, mantenha esse sentimento com você. Mantenha esse sentimento de ter encontrado o seu eu maravilhoso, o seu eu verdadeiro. E agora, imagine toda a sua vida você vivendo como seu eu verdadeiro. Como é gostoso viver isso. Deixa as costas retas, abra os ombros, abra o peito, estufa o peito, levanta o nariz, se coloque nessa posição agora. Muito bem, estufe o peito, coloque as costas retas e sinta. Respire profundamente, sentindo o seu poder de ser você, esse eu verdadeiro que você tem maltratado, que você tem escondido, que você tem chamado de incompetente, que você não tem respeitado e que você não tem amado como merece. Então se coloque na postura de quem é dono de si mesmo, é dona de si mesmo. As costas retas, o peito estufado, ombros abertos, nariz levantado. Olhe um pouco mais acima ainda, levanta um pouco mais. Veja você na sua frente. Você na sua frente. Você está crescendo. Você está crescendo
Literalmente, veja você na sua frente, crescendo. Sinta você e sinta você crescendo. E você está com 2 metros de altura. E você está com 3 metros de altura. Olha tudo ao seu redor, tudo que você é capaz de olhar, tudo que você é capaz de fazer. Pare de se apequenar. Olhe, sinta que você tem 3 metros de altura. O seu verdadeiro eu tem 3 metros de altura, ou 4, ou 5. Você é capaz de muito mais. Sinta você aí com 3 metros de altura, como é bom viver. O que a Alice falou, a sua lenda pessoal. Sinta como como a sua vida pode melhorar cada dia mais. Você pode conquistar o que você quer à medida que você vive cada vez mais através do seu eu verdadeiro. E não desta pessoa que você inventou para se conformar a ser o possível, a só fazer o possível, a ter medo das pessoas, do que elas vão dizer. Você pode mais. O seu eu verdadeiro. Aquela criança que experimentava, que fazia diferente, que acreditava, que podia, que aprendia. Deixa eu fazer sozinho, mãe, deixa eu fazer sozinho, mãe, deixa eu fazer sozinho. Esta pessoa, seu eu verdadeiro, está dentro de você. Aquela pessoa que um dia, com poucos centímetros, pouco mais de meio metro, já estava tentando levantar e se andar, e andar sozinho. Esse é seu verdadeiro eu. Aquele que um dia tentou levantar e caiu. Aquela que um dia tentou levantar e caiu de bunda no chão, mas tentou de novo, até conseguir andar, e até conseguir subir em árvores, correr e subir em muros. Esse é seu verdadeiro eu. Então, costas retas, peito estufado, ombros abertos, nariz empinado. Você pode imaginar a sua vida mudando quando você está vivendo verdadeiramente o seu eu verdadeiro. Aquele que apanhou, que acabou se escondendo, que acabou se diminuindo por causa dos outros, ele está aí dentro de você e ele pode ser como você sempre sonhou que você seria, porque você é. O que você sonhou para você é o que você é. E assim, você poderia até dar um outro significado para coisas do passado que te jogaram no chão, que te derrubaram e que você aceitou como verdade, verdade do outro, opinião do outro, imposição do outro. E hoje você é livre para fazer a sua escolha. Imagina você aí com 3 metros de altura, sentindo todo o seu poder, a alegria de viver a sua vida. E respira profundamente mais 2 vezes. E então, lentamente, esteja de volta nesta sala, sendo você, mas trazendo essa sensação de poder, de brilho, de realização, de coragem. Traz isso tudo com você. Para aqui, para o momento presente. Traz com você esta sensação e vai viver com ela os próximos dias, as próximas semanas, os próximos meses, toda vez que você precisar de se empoderar. Você fica reto, pés plantados no chão, ombros abertos, peito estufado, nariz empinado, sorriso no rosto. Sorri agora. Eu não estou vendo mesmo? Sorria. Ai, você não quer sorrir? Você faz um sorriso falso. O seu cérebro não entende a diferença. Morde numa caneta.
Pega uma caneta e enfia na boca, porque quando você morde a caneta, o seu cérebro acha que você está sorrindo. Muito bem. Então, agora respire profundamente mais uma vez, conserve essa sensação com você e esteja de volta aqui agora, nesta, se sentindo bem, com disposição, com energia, se sentindo melhor, se sentindo mais forte, se sentindo quem você verdadeiramente é. E se está tendo dificuldade, morde a caneta. Quando você morde a caneta, seu cérebro acha que você está sorrindo. Morde a caneta. Quando o seu cérebro acha que você está sorrindo, ele derrama todas as substâncias, serotonina, dopamina, até a ocitocina, dependendo da situação, todos os neurotransmissores de alegria, de felicidade, de entusiasmo no seu corpo, na sua mente, no seu cérebro. Arde na caneta. Seu cérebro não vai saber que você não está sorrindo. Ele vai achar que você está sorrindo. Quando você precisar de se empoderar, muda sua postura. E aí você morde na caneta. Se você não conseguir sorrir, por alguma lembrança, por algum motivo, você faz. Faz de conta que vai tirar uma selfie. Arde na caneta. Essa é uma postura que realmente traz resultado. Quando você começa a dizer para o seu cérebro, através do seu corpo, do sorriso, o cérebro não sabe que esse é um sorriso falso. Ele sabe que esse é o movimento de um sorriso verdadeiro. Então, quando você faz isso, pelos músculos que foram utilizados, o cérebro recebe a mensagem de que você está bem e joga serotonina para você, e joga dopamina para você, e aí você vai se sentir verdadeiramente mais feliz. Não é fingir, é dar ao seu cérebro condições para te ajudar a ser quem você é. Quem quiser me falar como foi essa experiência, vou gostar de ouvir. Eu estou aqui, gente, quando eu vou falando para vocês, eu também vou sentindo. Me fale. Se quiser falar, obviamente. Terça-feira da semana que vem a gente se encontra. Ludmila, como foi para você? Marcelo, como foi para você? Ludmila chegou em casa, Ludmila saiu da rua. Acho que ainda estou muito tenso para ter relaxado o suficiente. Quase dormi, né? Opa, então tá ótimo. Não, mas sono de 20 minutos não adianta. Tem que ser a noite inteira. Se eu tivesse falado as palavrinhas mágicas no final, mas eu esqueci que alguém podia dormir. Se eu tivesse me lembrado, tinha te ajudado. Mas tá tudo bem. Foi bom, Marcelo? Te ajudou um pouco? Ajuda? Sempre ajuda. Desconecta, na verdade. Que a gente Que vem num processo final do dia muito acelerado, a mente muito acelerada, preparando sim, para daqui a 10 minutos já ter uma outra coisa para fazer. Então, sim, tá certo. Ah, então, que bom, Ludmila, que você também se acalmou um pouco. As palavrinhas mágicas, na situação do Marcelo, se eu tivesse me lembrado, é uma coisa que eu costumo sempre fazer quando eu faço essas experiências nas minhas aulas, ou atendimento, ou qualquer coisa, é sempre dar sugestões para acordar depois da nossa experiência. Eu repito várias vezes ao longo da experiência, que quando você acordar, quando você sair desse trânsito, quando você voltar, estiver de volta nessa sala, você vai se sentir como se você vai se sentir com disposição e energia, como se tivesse dormido. Aí eu digo 4 horas, 6 horas, 8 horas, enfim. E, na verdade, nós ficamos 20 minutos, ou 20 e poucos minutos fazendo, acho que 20 minutos fazendo esse exercício. E da próxima vez,
a gente vai fazer um pouquinho mais longo. É porque já são quase 9 horas, eu não quis me alongar mais tempo. Mas quanto mais tempo eu me alongasse aqui, talvez mais vocês entrassem, vocês relaxassem e conseguissem entrar numa experiência realmente mais profunda. Da próxima vez, a gente faz com mais tempo. Muito obrigada por ficarem aqui. Eu vou parar de gravar,